Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir juntos aqui. O corte de hoje preparei para vocês do programa Jogo Aberto da Band, com Renata Fã, Ronaldo Giovanelli e Cicinho, trazendo as últimas notícias do nosso Flamengo, que tem uma partida muito importante, a partida mais difícil da temporada por enquanto para o Mengão aí, contra o Chelsea na fase de grupos, a segunda rodada aí, briga direta pela liderança. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do programa Jogo Aberto, para deixar os créditos e direitos autorais. Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante, e de onde você está assistindo esse vídeo. E tem também bomba nesse vídeo aqui. Garro no Flamengo, começou a repercutir nas redes sociais essa negociação. Garro está de saída do Corinthians e já pediu ao seu empresário para buscar um novo time. Felicidade e muito interesse na Copa do Mundo de Clubes. Aqui estão eles para mais um Jogo Aberto. Cicinho, bom dia! Qual é o destaque dessa quarta-feira? Bom dia, Renata. Bom dia, os amiguinhos. Renato, o destaque é o desempenho dos clubes brasileiros nesse Mundial, que ninguém ficou abaixo, tá? Apesar dos empates, Fluminense, Palmeiras, mas todos jogando o fino da bola. Então, nós podemos esperar aí os clubes brasileiros e mais adiante. Muito bem, Cicinho. E para complementar ainda mais o que você disse, nenhum clube sul-americano perdeu até agora na Copa do Mundo de Clubes. Uma participação até surpreendente. Edu Dracena amanhã, em segundo jogo do Palmeiras. Al-Ahly e Verdão, expectativa alta. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Falando em jogaços brasileiros, na próxima rodada, os cariocas Flamengo e Botafogo estarão enfrentando Chelsea e PSG. Tem tudo diferenciado e estamos de olho nessa preparação. O Flamengo entra em campo na próxima sexta-feira, quando retorna a Filadélfia, desta vez para enfrentar o Chelsea. O técnico Felipe Luiz deve promover algumas mudanças na equipe titular para o duelo diante dos ingleses. A expectativa é de que a equipe tenha mudanças em relação à primeira partida. Preservados da estreia, De La Cruz e Alexandro devem ficar à disposição do comandante rubro-negro. O lateral esquerdo, inclusive, deve ser titular, tendo em vista a importância do duelo. No ataque, Pedro deve começar no banco de reservas desta vez. Bruno Henrique e Plata disputam a vaga. Estou vendo que os europeus têm uma qualidade imensa, não é surpresa, sabemos disso, né? Não engana ninguém, a gente sabe perfeitamente o nível que existe na Champions League. Não todos os melhores europeus estão aqui, por exemplo, o Barcelona, que é um dos melhores times do mundo, não está na competição. Contra o Chelsea na próxima rodada já estudaremos e vemos como preparar esse jogo da melhor forma, mas sem nenhuma dúvida, sabendo da qualidade que tem o adversário, e eles também, sem nenhuma dúvida, também vão estudar. Na teoria, Ronaldão, a gente sabe que o PSG deve dar mais trabalho para o Botafogo. Mas realmente eu estou muito curiosa para ver esse embate entre Flamengo e Chelsea, até para a gente entender qual é a qualificação mesmo do Flamengo, em que patamar ele está quando enfrenta um time europeu. É o jogo mais esperado da rodada aí, né? Porque, assim, a gente colocou na balança aqui há muitos anos, né? O Brasil está muito distante do futebol europeu, o Brasil está não sei o quê, o Brasil que não sei o quê, o Brasil não limpa a chuteira de ninguém. Agora chegou o momento. E nós vimos um Flamengo forte, um Flamengo, como você falou aí, fazendo contratações pontuais ali naquele exato momento, para aquele jogo específico, que é a característica do Felipe e também do Rodrigo Caio. Eu acho que atropela até, viu? Olha o que eu tô falando aqui, hein? Atropela? Você, flamenguista, não venha me cobrar. Cobre o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo passa. Você tá muito otimista com os cariocas. Eu tô vendo isso, não é? Tudo para não olhar pro paulista que está na competição, porque não tô é? só participando, tô indo lá para vencer. Agora, falando sério, ontem uma partida muito consistente, muito forte. A sua forma de atuar, de jogar, a sua estratégia para enfrentar o Chelsea, professor Celso? Sem dúvida nenhuma. Eu começaria mexendo no Pedro. Eu acho que precisa de mais gente trabalhando em conjunto. É a primeira coisa, né? Tem que mexer no Pedro. E aí Entraria quem? O resto é o time. Você tiraria o Bruno Pedro? Henrique.
Bruno Henrique? É o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o substituto imediato ali. E o resto é o time que jogou. Eu gostaria de ver o Wesley jogando. Também pode ser. O meu receio é a ausência do Alexandro. O quanto que isso poderia ter 2 laterais muito ofensivos. Eu gostaria do Wesley se você tivesse a volta do Alexandro. Pode ser. Mas ele tá num nível machucado, abaixo, então né? essa é a minha dúvida. Físico, Mas ele tem... Varela deu um cruzamento pro gol, não foi? Eu tô enganado. Não foi assistência, né? Ele faz o cruzamento... não, ele cruzou, o Luiz Araújo ajeitou e o Arrascaeta fez o gol. Ele participa do gol. Teve muito jogo do adversário em cima do Varela, né? Isso é de assustar. O tipo de eu acho que assim, mas o Wesley sobe bastante também, né? Se você tiver... acho que o grande desafio defensivo do Flamengo é o Pedro Neto, que nós vimos ali, né? Que joga pela direita, preferencialmente pela direita. E aí você pode segurar alguém na esquerda, se não for o Alexandro, tá fora de ritmo, mas o Vinha tem mais capacidade defensiva, o Vinha está recuperado, está integrado ao elenco e tal. Ayrton Lucas. Ele tem mais capacidade defensiva que o Ayrton Lucas. Ele poderia fazer ali, talvez seja temerário em função do fato de ele estar muito tempo sem jogar. Mas se ele estiver treinando bem, fisicamente estiver bem, talvez seja uma alternativa. Porque realmente o Ayrton Lucas é um lateral muito ofensivo, que se lança muito à frente. E isso gera problemas para você marcar um jogador agudo, como é o Pedro Neto, né? Nós vimos ali o jogador que pegou a maior pontuação do Chelsea, fez o gol, o primeiro gol do jogo, e participou também da construção do segundo. É um jogador de contra-ataque assim, mortal. Eu lembro de ter feito alguns jogos dele no Wolverhampton, já se destacava muito nisso, né? Contra uma defesa baixa, ele não tem espaço para atacar, ele é fantástico. Então, talvez seja mais interessante você liberar a ala direita, né? O lateral direito ali, no caso o Wesley, e segurar mais. Dificilmente o Alexandre terá condições de jogo. Né? Eventualmente o próprio Varela na esquerda, né? Já chegou pode a ser jogar. o próprio Varela na esquerda. Acho que... Porque, assim, Até para botar o pé trocado ali, né? Porque ele gosta muito de cortar para dentro, você já tem alguém para travar. E o professor tocou num bom ponto da questão do Varela ter dado muito espaço para o Belaïli, mas eu acho que foi muito do que foi o contexto do jogo. Eu acho que num eventual duelo contra o Chelsea, ele não teria essa... Porque o próprio Varela fez muita ultrapassagem, subiu bastante pelo lado direito. Acho que contra o Chelsea seria diferente. Esse é o meu ponto da questão do equilíbrio. Eu gosto mais da ideia do Wesley, mas eu tenho medo de um Wesley e Ayrton Lucas ser um time muito ofensivo. Talvez o ideal seria o Alexandre, mas sem condição, eu gosto muito desse caminho, com Varela pela esquerda, para você ter alguém lá com esse cuidado para o Pedro Neto e o Wesley. E do ataque, eu também concordo com o Bruno Henrique. E aí é diferente um pouco do Palmeiras, porque a gente fala muito do Flaco Lopes pensando no momento dos jogadores e característica de jogo. Aqui é mais característica de jogo, porque de ataque do Flamengo, acho que é só o Luiz Araújo que individualmente está muito bem. Acho que de resto não tem ninguém vivendo uma excelente fase. Só que pelo que vai ser o jogo, se o Pedro já foi pouco participativo até dentro do que foi o jogo contra o Esperance, provavelmente o Flamengo vai ficar menos com a bola. Menos com a bola. Contra o Chelsea, mais em velocidade, essa talvez. É uma questão muito interessante, né? Porque o próprio Felipe Luiz tocou nesse assunto em relação ao jogo com o Esperance. O Esperance é um time que está acostumado a jogar para ganhar. Dentro da liga local. Dentro da realidade dele do dia a dia. Tanto na liga local dele, quanto mesmo na Champions africana e tal. É um time que é dos grandes do continente. É um time que está acostumado a jogar para ganhar. O Flamengo também é um time que está acostumado a jogar para ganhar. A impor o seu ritmo de jogo, a ser o time dominante. Nem sempre vai ganhar, mas é o time dominante. Que é o time que vai ter a bola, que vai estar jogando no campo do adversário quase que o tempo todo, que vai gerar situações. Só que agora ele enfrenta o adversário do nível técnico superior. E aí, o Flamengo acho que vai tentar. Mas se não conseguir o Flamengo impor o seu ritmo de jogo, que é aquela marcação alta, sufocar a saída de bola do time adversário, a pressão pós-perda, recuperar a bola no campo de ataque, subir a sua linha de marcação até a faixa central do campo e a partir dali construir a partir da troca de passes. O Flamengo joga assim 99,9% dos seus jogos. Só que agora tem um Chelsea do outro lado, que tecnicamente é mais qualificado do que ele. E aí? O Chelsea vai conseguir subir a sua intensidade a ponto de impedir o Flamengo de fazer isso? Ou o Chelsea vai achar interessante, olha, não tá ruim para mim não, vou ficar aqui e vou atacar espaço no contra-ataque.
Essa é a grande questão. É o Flamengo ou o Flamengo vai se adaptar e fazer o contrário ele? Não, eu vou dar a bola pro Chelsea e vou ver o que eu faço no contra-ataque. Bota o Pedro Neto para correr. Ou ele, o Flamengo, pode botar o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, o Michael para correr também. Até porque o Chelsea é um time dentro do que pensa o Maresca, e ele como técnico, foi assim lá no Leicester, quando ele foi campeão da segunda divisão, é um time também que gosta de posse de bola, de tal ritmo de ser protagonista. Mas esse Chelsea, quando ele precisa ser vertical, ele consegue chegar muito rápido no ataque. Seja com o Pedro Neto, seja com o Madueke. O próprio Nicolas Jackson, que é o centroavante, ele é muito questionado porque, apesar de fazer gols, ele perde muitos gols, mas é o cara que ataca muito bem o espaço. Então o Chelsea, quando precisa ser vertical, então, eventualmente, se ele trazer o Flamengo e ter esse espaço para atacar é interessante. Ele abriu o placar contra o LAFC. Ele tinha a bola, mas não fazia o gol. Quando ele baixou a linha, primeira bola que ele roubou, bateu nas costas do lateral e foi lá dentro. Exato. E o Bruno Henrique, pensando até dentro do Pedro, por mais que o jogo que o Flamengo tente colocar a marcação alta, tente ser protagonista, o Chelsea em muitos momentos vai ter a bola e é um time que a defesa joga bem alta. E a gente até estava falando dos laterais. Um sobe com os volantes e o outro faz a saída com linha de 3. Às vezes, quando você recupera a bola e explorar esse espaço pelos lados, ou até nas costas da defesa que joga mais alta, eu acho que o Bruno Henrique é muito mais adequado do que o Pedro, do que o jogo possa oferecer. Então, mais do que o momento dos dois jogadores, eu acho que o Bruno Henrique tem mais a oferecer do que possa ser o jogo contra o Chelsea. Pela força, pela velocidade, pela intensidade que ele tem conseguido mostrar. Legal. Temos mensagem, é isso? Na hashtag F360BR, com a participação do ou da... Quem é? Do Rômulo, grande rubro-negro. Bom dia, amigo. Colocaria o Varela por ter mais capacidade defensiva. À esquerda. Sem Alexandro, talvez até o Danilo. Com isso, deixaria o meio e ataque mais. E pela audiência. Falamos muito do Flamengo, que vai enfrentar o Chelsea. Agora vamos... Que história é essa, gente? Rodrigo Garro no Flamengo. Vou dar o crédito aqui, porque foi a única pessoa que eu vi noticiar. É o nosso... Deixa eu ver, cadê ele aqui? Fabrício Lopes. Fabrício Lopes é um jornalista, acho que de um canal especializado e voltado para o público do Flamengo, né? Um blogueiro aí mais que cuida das questões do Flamengo, provavelmente tem suas fontes, e ele revelou que empresários ofereceram o Rodrigo Garro para o Flamengo e que ainda tem uma reunião para acontecer com o José Boto, que é o diretor executivo do Rubro Negro. Bom, só que o Boto está lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe. Mas, enfim, isso pode acabar acontecendo. Agora, eu queria falar, eu realmente não consegui confirmar essa notícia com ninguém. Eu não vi ninguém dar essa informação além do Fabrício Lopes. O Samir Carvalho, acho que noticiou que o Garro tem uma proposta. E tem uma informação também dos últimos dias de que o Garro teria liberado o seu empresário para monitorar ofertas e que, se viesse uma proposta irrecusável, ele sairia do Corinthians. Vai dar para medir legal o poderio do futebol da América do Sul com o futebol europeu. Galera, o Flamengo aí segue forte no mercado da bola. Tem alguns jogadores aí que a gente sabe que o Flamengo está muito próximo de contratar, Jorge Carrascal, depois de Jorginho, né? E tem também outro jogador aí que tá para sair nos últimos dias. Mas a bomba da vez aí que está sendo comentada no mundo esportivo, o jornalista comentando aí, se trata do meia-campista Garro, um grande jogador, um grande atleta, que o Flamengo está de olho no mercado, já tem conversa, o especialista do Bola VIP ontem, o Matheus Pereira, já conversou, falando que já fizeram contatos com os empresários de Garro para tirar aí Rodrigo Garro, jogador de 27 anos, que tem certeza da sua continuidade no Corinthians, e ele já deixou claro que quer deixar o Corinthians e está ouvindo uma boa proposta. Ele foi oferecido ao Flamengo e já tem aí a reunião marcada com José Boto. O Flamengo pretende sim contratar Garro, jogador de 27 anos, é dinâmico, tem um bom chute de fora da área, boa de assistência,
bate bem falta, é um motorzinho do Corinthians, é o melhor jogador do Corinthians. O Corinthians tem bem Depay, mas na minha opinião, o melhor jogador que o Corinthians tem se chama Garro. É um jogador diferenciado no futebol brasileiro, é um meio-campista como poucos no futebol brasileiro, joga muita bola mesmo. E na minha opinião, o Flamengo, visando essa contratação aí, cara, tá muito certíssimo, tá muito certo. É um cara que pode chegar no Flamengo aí, jogar junto com a Arrascaeta, visto que agora o Flamengo pode perder Gerson, imagine ele e a Arrascaeta ali no meio campo ali. É um jogador muito capacitado para fazer história com a camisa do Flamengo. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Flamengo tem que sim buscar a contratação de Garro. Mas galera, na sua opinião, vocês acham que Garro se encaixa no estilo de jogo aí de Felipe Luiz? Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante para o crescimento do nosso canal.